Zumbis de The Walking Dead. No universo de The Walking Dead, os zumbis, chamados de caminhantes, são cadáveres reanimados por um vírus artificial criado na França e liberado por acidente. Os caminhantes clássicos são lentos, desajeitados e sem inteligência, guiados apenas pelo instinto de devorar carne humana. Reúnem-se em hordas, o que os torna uma ameaça constante, e suas mordidas são letais. Todos os humanos já estão infectados e reanimam após morrer, porém a mordida acelera a morte e a transformação. Com o tempo surgiram variantes mais letais nas primeiras temporadas. Alguns recém-transformados mostraram maior velocidade, capacidade de escalar e de usar objetos simples, além de reter gestos da vida anterior, como girar maçanetas ou segurar pertences. Essas habilidades tendem a se perder conforme o corpo se decompõe. Em temporadas recentes e spin-offs, experimentos científicos geraram novas mutações, como os queimadores, com sangue e pele ácidos capazes de destruir o que tocam, variantes com super-força que amassam portas de metal ou rompem correntes e zumbis bioluminescentes que emitem luz por efeitos biológicos ainda não explicados. Em resumo, a série evoluiu de zumbis clássicos e previsíveis para um catálogo cada vez mais mortal, indo de hordas lentas e persistentes a caminhantes rápidos, inteligentes e com habilidades especiais como ácido ou bioluminescência, um retrato da evolução do vírus e do horror que ele representa para a humanidade. Por sinal, inscreva-se para não perder os próximos vídeos. Zumbis, de The Last of Us. Em The Last of Us, a infecção vem de um fungo Cordyceps mutado, que invade o cérebro humano e transforma a vítima em fases sucessivas. Os corredores são o estágio inicial, ainda preservam traços humanos, são ágeis e atacam em grupo com violência. Após alguns dias, alguns evoluem para perseguidores, que exibem crescimento de esporos na cabeça e no corpo, movem-se em silêncio e emboscam as presas, tornando-se difíceis de detectar e muito perigosos. A terceira fase traz os estaladores. Eles perderam totalmente a visão porque o fungo deformou o rosto, desenvolveram ecolocalização e emitem estalos para localizar as vítimas pelo som. São extremamente resistentes e letais, capazes de matar com uma única mordida, por isso geralmente exigem armas pesadas ou explosivos para serem derrotados. Costumam aparecer em grupo, às vezes acompanhados de corredores ou perseguidores, o que eleva o risco de cada encontro. O estágio final é o inflado bloater, infectado que sobreviveu por anos ao avanço do fungo, apresenta inflamação extrema e placas que funcionam como armadura natural, move-se com peso, mas é brutal, pode despedaçar vítimas com facilidade e lançar esporos tóxicos à distância. É raríssimo e extremamente difícil de eliminar tanto no jogo quanto na série. No conjunto, os infectados evoluem de forma implacável, cada fase adiciona novas dificuldades e exige estratégias próprias de sobrevivência. O terror nasce tanto da brutalidade quanto da imprevisibilidade do comportamento e da progressão contínua da infecção. Zumbis de REC. Na saga espanhola REC, a infecção começa em um prédio de Barcelona e, à primeira vista, parece um surto de raiva extrema. Porém, conforme a história avança, revela-se uma origem ligada à posse demoníaca transmitida como se fosse um vírus, adicionando uma camada sobrenatural única ao mito zumbi. A transmissão ocorre por mordida ou contato com fluidos, e os sintomas surgem em minutos: febre alta, convulsões, vômito de sangue e violência incontrolável. Os infectados de REC são extremamente agressivos, rápidos e atacam em grupo, tornando-se especialmente perigosos em espaços fechados e escuros. Diferem dos zumbis tradicionais por manterem certa astúcia, capazes de espreitar em silêncio, preparar emboscadas e se mover com furtividade. Demonstram força anormal, saltam sobre as presas e não sentem dor, dificultando a neutralização. A infecção atinge adultos, crianças e animais, aumentando a imprevisibilidade do surto. Um dos elementos mais aterrorizantes é a menina Medeiros, paciente zero e epicentro da infecção, que combina características de zumbi e entidade demoníaca, introduzindo fenômenos paranormais como manipulação da escuridão e resistência à morte. O isolamento do prédio, a falta de informação e a rápida propagação do vírus criam um ambiente claustrofóbico e desesperador. Zumbis de Resident Evil.
Em Resident Evil, os zumbis resultam da infecção pelo vírus T desenvolvido pela Umbrella, inicialmente lentos e desajeitados, destacam-se pela resistência e pelo instinto de devorar carne e sangue humanos. O vírus T provoca regeneração celular constante, mas também degeneração progressiva, o que explica o aspecto necrótico e a fome insaciável. Qualquer pessoa pode se tornar zumbi, civis, policiais, soldados ou cientistas, e a habilidade física depende do hospedeiro original. Se um zumbi é incapacitado, mas não destruído, pode ocorrer reativação e ele se torna um Crimson Red, mais rápido, ágil e agressivo, representando uma ameaça muito maior que o zumbi padrão. Com a mutação contínua surgem formas ainda mais letais como os Lickers, que desenvolvem língua longa e cortante, habilidades acrobáticas e capacidade de se mover por tetos e paredes, perdendo a visão na fase final e expondo cérebro e musculatura, ganhando grande velocidade e força para atacar com língua extensível e garras afiadas. Existem mutações extremas como os Terrans, que preservam certa inteligência, podem usar armas e são quase indestrutíveis. Outras variantes citadas incluem os Whoppers, de massa corporal enorme e alta resistência, e os Creamheads, capazes de emitir gritos ensurdecedores que atraem outros zumbis. Alguns liberam fumaça venenosa ao morrer, outros usam blindagem à prova de balas, outros ainda regeneram rápido ou fingem estar mortos para atacar de surpresa, mordem, arranham e podem vomitar bile ácida, não sentem dor e continuam perseguindo mesmo após perder membros. Para eliminá-los, é preciso destruir a cabeça ou incinerar o corpo, caso contrário podem evoluir para formas mais perigosas. Em resumo, os zumbis de Resident Evil estão sempre evoluindo, tornando-se mais letais e difíceis de eliminar, refletindo o horror biotecnológico e a ameaça do bioterrorismo na saga. Aliás, inscreva-se para não perder os próximos vídeos. Infectados de 28 dias depois. No universo de 28 dias depois, os infectados não são mortos-vivos, e sim humanos vivos dominados pelo vírus da raiva, um patógeno fictício derivado do Ebola e modificado em um laboratório de Cambridge. O vírus foi liberado acidentalmente após a invasão de ativistas ao centro de pesquisa, desencadeando uma epidemia que devastou Londres e em menos de um mês quase toda a Inglaterra e a Escócia. O vírus provoca fúria psicótica incontrolável, e os infectados atacam sem descanso qualquer pessoa não infectada, usando o olfato para distinguir as presas. A transmissão é extremamente rápida, em segundos, via sangue ou saliva, e basta uma gota para invadir o organismo por completo. Os sintomas aparecem quase imediatamente: ansiedade, dor, rugidos, vômito de sangue e olhos avermelhados, e em menos de um minuto, o infectado entra em violência extrema. Eles não sentem dor, mantêm força e resistência equivalentes às de antes da infecção, mas a determinação para atacar vai até o esgotamento total. Correm, escalam e atacam em grupo com agressividade e velocidade sobre-humanas, porém não se alimentam das vítimas, apenas buscam espalhar a infecção, não são capazes de se alimentar nem de se cuidar, embora possam beber água se encontrarem, e por isso morrem de inanição em poucas semanas, enfraquecendo progressivamente até perder a capacidade de atacar. Não existe cura ou antídoto conhecido, animais não primatas parecem imunes, e a única forma de conter a epidemia foi o isolamento e a espera até que os infectados morressem por falta de alimento, como visto na intervenção militar após a primeira onda. Esse vírus redefine o terror zumbi ao mostrar uma ameaça veloz, implacável, e capaz de colapsar uma sociedade em poucos dias. Zumbis, de Left 4 Dead. Em Left 4 Dead, o Green Flu transforma humanos em hordas de infectados rápidos e agressivos, capazes de dominar os sobreviventes por pura quantidade e velocidade. O perigo maior está nos infectados especiais, com habilidades únicas que obrigam o time a cooperar e a se adaptar a cada encontro. O boomer é volumoso e explode ao morrer ou ser alvejado, cobrindo os sobreviventes com bile que atrai a horda e reduz a visão. O smoker usa uma língua extensível para agarrar e asfixiar à distância, separando o grupo. O hunter é extremamente ágil, salta grandes distâncias, se arremessa sobre a vítima, imobiliza e causa dano rápido. A witch é passiva, mas letal se provocada, podendo incapacitar ou matar com um único golpe, exigindo evitá-la ou eliminá-la com precisão. O tanque é o mais resistente e forte, arremessa objetos pesados e causa caos total, exigindo cooperação máxima para ser derrotado.
Em Left 4 Dead 2 surgem outros especiais, o Charger, que investe e arrasta um sobrevivente causando grande dano, o Spitter, que lança ácido no chão e obriga o time a se mover, e o Jockey, que salta sobre o sobrevivente e o conduz para o perigo. Existem ainda infectados pouco comuns, como os Seda Workers imunes ao fogo, os Riot Infected protegidos por armadura e os palhaços, cujo barulho dos sapatos atrai a horda. Infectados de Dying Light. Em Dying Light, a infecção causada pelo vírus de Harran evolui conforme o ciclo dia-noite e transforma a cidade em um ambiente dinâmico e letal durante o dia. Os zumbis são mais lentos e menos agressivos, permitindo explorar e buscar suprimentos com relativa segurança ao anoitecer. Surgem os voláteis, também chamados de coléricos, criaturas muito rápidas, ágeis e extremamente perigosas que caçam em bando, escalam prédios e atacam com ferocidade, mas são sensíveis à luz ultravioleta, que os atordoa e interrompe seu avanço. Por isso, lanternas UV e zonas seguras são essenciais à noite. Existem ainda os caçadores noturnos, uma mutação mais avançada e letal, com habilidades superiores de combate, grande agilidade e a capacidade de se mover usando tentáculos. Acredita-se que alguns conservem traços de consciência humana, tornando-os mais estratégicos e perigosos. O vírus de Harran é uma variação mutada do vírus da raiva, transmitida rapidamente por fluidos corporais como saliva ou sangue. Os infectados mostram agressividade extrema, velocidade sobre-humana e resistência, mas são vulneráveis à luz UV, que inibe a progressão do vírus e causa dano direto. Durante o dia, a ameaça é menor. À noite, a sobrevivência depende de evitar confrontos desnecessários ou enfrentá-los com táticas e armas adequadas. Outros tipos incluem os reventões que explodem ao morrer, os demolidores grandes e fortes, capazes de lançar objetos e investir, e variantes com imunidade ao fogo ou que lançam ácido, aumentando a variedade de inimigos e o desafio do jogo. Necromorphos de Dead Space. Os necromorfos são cadáveres reanimados e grotescamente mutados por uma infecção alienígena desencadeada pela efígie, um artefato de origem desconhecida que emite sinais capazes de alterar o tecido biológico. Seu objetivo é expandir a infecção a toda forma de vida, atacando humanos e animais sem distinção. A infecção descompõe e reconfigura ossos, músculos e órgãos, criando criaturas adaptadas ao combate e à sobrevivência em ambientes extremos, inclusive no vácuo do espaço. Diferente dos zumbis tradicionais, tiros na cabeça não os detêm. E a maneira eficaz de pará-los é desmembrando as extremidades, pois seus corpos continuam atacando mesmo com danos graves no tronco ou na cabeça. Algumas variantes regeneram membros, tornando-se quase invulneráveis e exigindo táticas específicas e armamento especializado. Há múltiplos tipos: slashers, com lâminas ósseas nos braços e ataques rápidos; lurkers, formados a partir de bebês ou animais pequenos, que disparam espinhos por tentáculos retráteis; exploders, que carregam um saco com substância explosiva; e brutes, enormes massas de músculo e osso que investem contra as vítimas. Algumas variantes, como o regenerador, recuperam membros quase instantaneamente, tornando-se inimigos especialmente temíveis. Os necromorfos também demonstram comportamentos cooperativos e táticos, emboscando em grupo e usando o ambiente a seu favor. O terror é constante, pois podem surgir de qualquer duto ou passagem estreita, e a capacidade de adaptação os torna imprevisíveis. A infecção se espalha rapidamente e pode transformar uma estação espacial inteira em um inferno biológico em poucas horas, fazendo dos necromorfos uma das ameaças mais letais e assustadoras da ficção científica. Obrigado por assistir, deixe o like e inscreva-se para não perder os próximos vídeos. Nos vemos em breve.